Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui do nosso curso básico de teologia. E essa aula, ela é fundamental para que você entenda a ideia da teologia, o princípio básico do curso, e também para que você possa tirar suas dúvidas a respeito de como será, como que nós vamos trabalhar dentro deste curso, certo? Então, nós vamos fazer da seguinte forma: nós iniciamos a aula, a apresentação do conteúdo, e você, enquanto a aula ela é seguida, você pode fazer as suas anotações, fazer as suas perguntas escritas, e depois, no momento, no final da aula, onde nós vamos parar a gravação, você pode fazer a sua pergunta, e nós vamos conversar a respeito delas. Quem quiser fazer perguntas no meio da aula, também pode. Também pode. Mas saiba que isso vai aparecer na gravação. Pode ser a sua voz, seu rosto, se estiver ligado. Então, eu já deixo bem claro para vocês. É bom que vocês perguntem para que nós tenhamos essa dinâmica, tenhamos um progresso do conteúdo de uma forma mais natural. Certo? E, como somos cristãos, como estamos estudando teologia, nada melhor e nada mais prudente que começarmos através de uma oração. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade de poder aprender a palavra dele, aprender aquilo que ele deixou para nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelo privilégio que temos de poder aprender sobre ti. Nos ajude, Senhor, a produzir conhecimento, a produzir entendimento, e que possamos aplicar tudo aquilo que aprendemos no nosso dia a dia, e assim testemunharmos que a nossa fé é verdadeira, a nossa fé está firmada em Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe todos aqueles que estiverem aqui começando o curso e que permanecerão até o fim, segundo a tua vontade. Amém. Amém. Então, Amém. amém. Sem mais delongas, permita-me compartilhar novamente. Sempre quando nós começamos a estudar teologia, sempre quando nós começamos a estudar qualquer coisa, qual a primeira pergunta? O que é isso? O que é a matemática? O que é a ciência? O que é português? O que é? Você deve se perguntar. O primeiro passo para aprender algo é perguntar o que é isso. E o que é teologia? Alguém aqui saberia definir? Alguém gostaria de definir? Se não quiser falar no microfone, pode escrever também, não tem problema. É até melhor. Se alguém quiser falar, fica à vontade. O que é teologia? O que você entende que é a teologia? Para que ela serve? O que acontece dentro disso? Alguém? Se não tiver, nós vamos seguir. O que é teologia? O nosso texto aqui, o nosso pequeno texto já diz: teologia é o conhecimento de Deus conforme é revelado na Escritura. Então, teologia nada mais é do que conhecer a Deus a partir do que ele revelou a nós. Vocês com certeza conhecem aquela música muito famosa no Brasil, Ninguém Explica Deus. Ninguém explica. Eu sou um péssimo cantor. Então vocês conhecem essa música, Ninguém Explica Deus. E essa música, eu já vou começar dizendo que ela está errada. Essa música está errada. Porque nós explicamos Deus através da teologia. Não conseguimos explicar Deus na sua totalidade. Afinal de contas, o que Deus revelou a nós através da Bíblia é muito pouco. É uma parcela do que ele é. Mas já diz muito de quem ele é, da pessoa que ele é, e o que ele queria revelar a nós. Então, tudo o que Deus queria nos mostrar sobre ele, tudo o que Deus queria nos dizer a respeito de quem ele é, está na palavra de Deus. Por isso que se chama Bíblia, por isso que nós chamamos isso de canon. Vocês vão aprender isso mais para frente, em bibliologia, mas por isso que está fechado. A revelação a respeito de Deus é a Bíblia.
nada mais. Por isso que o próprio texto bíblico fala que se um anjo ou qualquer outra pessoa vier e tentar trazer uma nova revelação para você, o que você deve fazer? Você deve negar essa revelação. Você deve desprezá-la. Por exemplo, algumas pessoas olham para os Mormons, né, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, olham para eles e ficam se perguntando: uai, são cristãos, não são? Né? A resposta é bem simples. Bem simples. Eles não são cristãos. Por quê? Porque eles têm um outro livro, uma outra revelação, que não faz parte da Bíblia. Logo, está negando exatamente o texto da Bíblia que mostra que não se pode ter nenhuma revelação além da Bíblia, a respeito de quem Deus é e da obra de Jesus Cristo. Então, um outro exemplo, aqui em Brasília, nós temos um camarada conhecido, não sei se os mais novos vão conhecer, mas um camarada chamado Henri Cristo. Eu não sei definir o que ele é um personagem, né? É um homem, um senhor, que se intitula ser Jesus Cristo, reencarnado, e que está aqui. Ele mora em uma cidade aqui perto, em Brasília, e ele diz que ele é Jesus Cristo, ele diz que o que ele traz é uma nova revelação, enfim. Nós sabemos que ele não é Jesus. E como que nós sabemos que ele não é Jesus? Porque a Bíblia mostra que ele não é. Porque não há revelação a respeito dele na Bíblia. E é mais ou menos isso que nós fazemos na teologia. É conhecer Deus por aquilo que ele diz que ele é, e não por aquilo que eu penso que ele é. As pessoas, elas querem a todo dia inventar coisas que Deus é. Deus ama todas as pessoas. É mentira. É mentira. É só você ler a Bíblia que a Bíblia mostra que Deus não ama todas as pessoas. Está lá escrito várias vezes Deus desprezando algumas pessoas, Deus odiando algumas pessoas, Deus se afastando de algumas pessoas. Então, é nesse caminho que nós vamos seguir. A palavra teologia vem de dois termos gregos. Theos, que significa Deus, e logos, ou logia, né? A palavra logia é uma terminação da palavra logos, que quer dizer palavra, lógica, tudo nesse sentido. Quando meditamos sobre quem é Deus, o que ele faz e qual é a sua vontade, estamos fazendo teologia. Então, a partir do momento que você abre a sua Bíblia, que você lê ali o texto e você reflete a respeito daquele texto, você pensa a respeito dele, você já está fazendo teologia. As pessoas olham para a teologia e pensam, é algo muito difícil, é algo só para pastores, é algo só para pessoas muito inteligentes. Não. Afinal de contas, todos aqui são inteligentes, né? Mas a teologia, ela é feita todos os dias. No momento em que você busca conhecer a Deus, você está fazendo teologia. Então, podemos dizer sim que todos aqui somos teólogos, e você vai ouvir essa expressão mais para frente também. Vamos prosseguir. Teologia versus religião. Com certeza, você, deixa eu ver aqui, enfim, com certeza você já ouviu alguém falar assim, eu sou cristão, eu não sou religioso, né? Eu sou seguidor de Cristo, mas eu não sou religioso. Existe duas formas de se entender o que é a religião, o que é ser religioso. Não é esse o foco da aula, mas nós já vamos pontuar para que vocês não tenham um problema com a palavra religião. Certamente vocês já ouviram, eu não sou religioso, eu sigo Jesus, mas não sou religioso. As pessoas no Brasil, isso é só no Brasil que acontece, em nenhum lugar do mundo as pessoas vão olhar a palavra religioso ou religiosidade como algo ruim. É só no Brasil. As pessoas criaram isso por conta do tanto de igreja ruim que tem no Brasil. Nós podemos, de fato, ver isso.
há muitas igrejas que pregam um falso evangelho, que não são igrejas de verdade. Então, a gente precisa analisar com muito carinho que as pessoas que dizem, que falam mal, dizem, eu não sou religioso porque ser religioso é ruim, elas estão falando de algo específico e não da religião. O que elas querem dizer é que a corrupção que há em muitas falsas igrejas, ela é ruim, mas a religião, ninguém pode dizer que é ruim, porque a religião, o termo religare, que é muito comum as pessoas falarem, ele faz parte. Ser cristão é ser religioso. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Teologia versus religião. Qual a diferença entre teologia cristã e o estudo da religião? Teologia cristã é o estudo da revelação de Deus para a humanidade através de sua palavra, através da palavra de Deus. A teologia cristã lida com a revelação de Deus em Cristo, como aprendemos na Escritura. Então, a teologia cristã ela só vai olhar para o que Deus falou na Bíblia. Pode ter 500 revelações de pessoas fora da Bíblia, mas a teologia só olha para o que está na Bíblia. Por exemplo, existem igrejas que têm doutrinas muito estranhas. Muito estranhas. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm lá a Ellen White como uma profeta, e essa profeta ela revela coisas que não estão na Bíblia. Uma delas, por exemplo, é que você não pode tomar café, senão você vai para o inferno. Está lá escrito no livro dela. Você não pode tomar café, porque isso destruir o seu corpo e você vai para o inferno se você tomar café. Isso está na Bíblia? Não, em nenhum lugar. Então, eu posso fazer uma teologia dizendo que isso é o que Deus disse para a igreja? Não. Por exemplo, vou falar algo bom agora. Em alguns séculos antes dos anos 1500, na verdade, alguns séculos não, 100 anos antes, lá por 1400, o ano de 1400, existia um homem chamado John Huss. John Huss era um homem da Igreja Católica Romana, se não me engano, era um padre, e ele pregou contra a Igreja Católica Romana. Ele falou que eles estavam em pecado, que eles deveriam voltar para as Escrituras, voltar para a Palavra de Deus, senão eles iam acabar se perdendo, sendo condenados. Né? E o que aconteceu? Aquelas pessoas daquela época, os líderes da religião católica romana, eles acabaram condenando John Huss à morte na fogueira. E quando John Huss estava lá na fogueira, morrendo, ele profetizou algo. Ele falou, hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não conseguirão queimar. A palavra Huss, de John Huss, significa ganso na tradução. E ele fez uma ponte com o nome dele para alguém que viria 100 anos depois. E essa profecia foi cumprida. 100 anos depois nasceu Lutero, da onde veio a Reforma Protestante. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso na escola ou em algum momento da sua vida sobre a Reforma Protestante em 1517, dia 31 de outubro de 1517. Inclusive, essa data, ela não é tão falada hoje, mas ela sempre foi lembrada ao longo da história, desde os anos 1600 para cá, por conta da Reforma Protestante. E o que se comemora no dia 31 de outubro de 1517? O Dia das Bruxas, o Halloween. E por quê? Porque foi uma forma que os opositores da Reforma Protestante encontraram de fazer com que as pessoas ridicularizassem esse dia e não comemorassem mais esse feito. Então, algumas pessoas preferem comemorar o Halloween. Eu, por exemplo, comemoro o dia da Reforma Protestante. Mas, voltando ao ponto aqui, teologia cristã nada mais é do que olhar para a Bíblia. É sobrenatural, lidando
É o sobrenatural lidando com o que está acima das coisas deste mundo. Teologia cristã, ela olha para o que está além da nossa percepção. Se a gente fosse para uma ideia filosófica, nós diríamos que é o conhecimento metafísico das coisas, algo que está além do físico, algo que está além daquilo que nós vemos. Afinal de contas, você não vê Deus, você não entende a mente de Deus, você só sabe aquilo que ele quis que você soubesse, que é o quê? O que está na palavra de Deus. Agora, um contraponto, teologia cristã e o que é o estudo da religião, né? Estudo das práticas de adoração humanas em ambientes específicos. Quando você estuda a religião, você estuda tudo. Algumas pessoas, elas pensam que estudar teologia é estudar todas as religiões. Elas estão erradas? Sim e não. Porque quando você estuda teologia, no bacharel em teologia, aqui vocês não vão, talvez um pouco, mas não é o foco, quando você estuda no bacharel, você acaba pegando todas as religiões e destrinchando elas, aprendendo sobre a diferença de cada um. Mas aqui o foco é você aprender sobre a palavra de Deus. Não a religião cristã, nem qualquer outra religião, mas sobre a teologia cristã. Ok? O estudo da religião a fonte do estudo da religião cristã, perdão, da religião em si, está na consciência religiosa do homem. Então, o fenômeno que acontece aqui não é que você estuda a Bíblia. Na teologia cristã é assim. Mas no estudo da religião, você estuda a mente do homem. É diferente. Você não estuda a mente de Deus, como na teologia. Você estuda a mente do homem. Como que o homem criou essa religião? Como que o homem enxerga-se nessa religião? Qual é a cosmovisão humana dessa religião? Entende a diferença? Tem uma diferença grande aqui. E puramente natural essa orientação. Então, nós já vimos aqui uma grande diferença entre esses dois pontos, teologia e a religião. Não fale mais que ser religioso é algo ruim, por favor. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Novamente, se alguém tiver perguntas, por favor, fale, ligue o microfone, fale, ou mande aqui no chat. Com o tempo vocês vão acostumar. Tenho certeza que vocês vão falar bastante daqui para frente. Sem dúvidas? Ok. Vamos para o próximo slide. Teologia como ciência. Como ciência. Você sabia que a teologia é uma ciência? Pois é. Teologia é uma ciência. Por isso que tem faculdade de teologia. Por isso que, por exemplo, nós somos uma faculdade de teologia. Nós somos um seminário, uma instituição que ensina teologia. Assim como você vai estudar matemática, você vai estudar filosofia, aqui você também, a gente também tem curso de teologia, você enxerga no seu estudo a teologia como uma ciência, e você precisa olhar dessa forma. Por que uma ciência? Porque tem experimentação, tem técnica, tem formas de você aprender. Não é simplesmente, vou abrir a Bíblia e ler e pronto, acabou. Não. Se você abrir a Bíblia e ler de qualquer jeito, você vai seguir o caminho dos falsos cristãos que tem por aí, que leem, a pessoa vê lá, Deus amou o mundo de tal maneira, e aí pergunta por que Deus odeia as pessoas. Ela não sabe responder. Então, é uma questão difícil que você precisa encarar de uma forma científica dentro da palavra de Deus. Temos uma pergunta. Sim, exatamente o que eu estou falando, né? Por que Deus, sobre a parte que Deus não ama todos? A sua pergunta é sobre isso. Eu acho que nessa aula eu não vou conseguir entrar nesse detalhe. Posso mandar no grupo alguma coisa preliminar para vocês já terem um primeiro contato, mas essa questão do amor de Deus, ele é muito... Você precisa ler muitos textos na Bíblia. E, assim, se você olhar para a Bíblia de uma forma científica, como nós vamos aprender a fazer aqui, você vai enxergar muitos textos onde Deus fala
que ele não ama todas as pessoas. Afinal de contas, se Deus amasse todas as pessoas iriam para o céu, não é? Ou eu estou errado? Se Deus amasse todas as pessoas, ninguém iria para o inferno. Simples assim. Ah, eu não quero entrar tanto nesse detalhe, nesse assunto, porque eu vou confundir a cabeça de vocês. Vocês estão começando a estudar teologia. Lembra, com certeza, alguns de vocês já ouviram as pessoas falando: ah, eu não estudo teologia porque um amigo meu, um amigo do tio, do primo, do cunhado, do pai de um amigo meu, falou que um amigo dele entrou para o seminário e desviou. E deixou de ir para a igreja, depois que foi para o seminário. Depois que começou a estudar teologia, ele deixou a fé, abandonou a fé. Isso acontece. Algumas pessoas veem que não são cristãs quando vão estudar teologia. Mas a teologia, ela não serve para deixar você cético. Na verdade, ela aumenta a sua espiritualidade. Quanto mais você estuda teologia, mais espiritual você fica. Por isso que os pastores estudam teologia. Algumas pessoas me procuram e falam: ah, pastor, eu quero estudar teologia porque o meu pastor estudou. Inclusive eu, quando eu era jovem, quando eu tinha uns 17 anos por aí, o meu interesse em estudar teologia foi porque eu era um líder de jovens e eu pensei: poxa, eu tenho um trabalho aqui que eu preciso ensinar esses jovens. Então eu preciso aprender mais da Bíblia. Se os pastores que ensinam, eles se formaram em teologia, então eu também tenho que estudar teologia. E foi aí que eu comecei. Comecei primeiro aprendendo um pouco, pequenos detalhes, e depois eu fui para o seminário, estudei, enfim. Vamos lá. Depois a gente pode voltar mais nesse assunto. Depois que a gente parar a gravação, acho que a gente consegue conversar mais. Tá bom? Teologia como ciência. Historicamente, a teologia tem sido identificada como uma ciência. Na Idade Média, era chamada de a rainha das ciências. Algumas pessoas elas vão pensar diferente. Algumas pessoas acham que não existe nenhuma rainha das ciências, ou seja, não existe uma ciência principal. E algumas pessoas pensam que a teologia é a principal das ciências, que nenhuma outra ciência é capaz de existir se não houver a teologia. E lembrando que ciência não é ciências que você aprende na escola, tá? E não é cientista de laboratório, que é aquele cara que fica colocando ali os componentes químicos. Não é isso. O método científico, quem já tem faculdade vai saber o que é isso. O método científico, ele é um método de prova, onde você testa e comprova se aquilo é de fato o que é, certo? Então, a Bíblia também passou pelo método científico. A Bíblia, por exemplo, para você ter esses 66 livros que você tem na sua Bíblia, vários teólogos, vários homens de Deus, doutores na teologia, provaram esses textos para ver se eles eram bíblicos ou não, se eles eram inspirados por Deus ou não. Vocês verão isso mais para frente na matéria de bibliologia, tá bom? Vamos lá. Ponto 1. Objeto definido de estudo. A teologia possui seu próprio lugar sem igual entre as ciências, com tópicos exclusivos, como o tópico a respeito de Deus. Então, a teologia, se você olhar na sua grade, que você recebeu no curso, você vai ver ali que existe alguns tópicos, algumas matérias que vocês vão ter que você olha e não parece teologia. Por exemplo, antropologia. Antropologia é o estudo a respeito do homem. Você vai estudar sobre o homem, quem é o homem, o que ele faz, como ele pensa, enfim. O homem no sentido de humanidade, homem, mulher, criança, enfim. E aí você se pergunta: mas isso não é matéria de outro curso? Não. Na teologia, para você aprender teologia, você precisa entender quem é o homem. Por quê? Porque Deus fala com o homem através da Bíblia. Então você precisa entender essa forma de se trabalhar. Enfim, e outras matérias também dentro disso, tá bom? Então,
A teologia, ela possui seu próprio lugar. Ela é uma ciência diferente de todas as outras. Ela é única. Não tem uma ciência igual à teologia. Número 2, método para investigação. A teologia, ela utiliza métodos específicos para investigar e verificar aquilo que ela diz. Então, o teólogo fulano de tal, ele falou, olha, Deus, ele não ama todo mundo. Pastor Cardoso ali, né, professor Cardoso falou, Deus não ama todo mundo. Como que ele está falando de uma coisa dessa, sendo que a Bíblia fala que Deus ama as pessoas? Se a Bíblia fala que Deus amou o mundo, que deu seu filho por amor ao mundo, como assim? Bom, existe investigação, existe método, existe verificação. Como que se faz isso? Indo no texto, vendo o contexto, vendo o texto no original, por exemplo. Vocês não vão aprender aqui grego e hebraico, mas no bacharel em teologia, no seminário em si, você é obrigado a aprender grego e hebraico. Então, por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. E por que que você precisa aprender? Porque você tem que estudar a Bíblia no original, no texto original. Para que você não diga assim, a minha Bíblia foi traduzida por português, eu não sei o que está escrito no texto verdadeiro. Não, eu sei. Eu estudei grego e hebraico, eu vou lá e eu sei o que está escrito. Então, tem várias formas, métodos que você utiliza para investigar uma doutrina ou um texto dentro da Bíblia. Não é simplesmente abrir e ler. Entende a diferença? Tem uma diferença grande aqui. Ponto 3. Objetividade. A teologia, ela lida com fenômenos externos à experiência imediata do pesquisador. Ou seja, ela lida com o que acontece ao redor conforme a experiência do pesquisador. Não aquilo... por exemplo, não é uma questão de coisas que eu vivi na minha vida, mas o que eu experimentei da Bíblia. O que na Bíblia eu vejo e comprovo. E como que eu uso isso para lidar com as coisas ao meu redor. Vocês vão estudar sobre isso em Teologia Pública, que é o último módulo do curso. Teologia Pública é o módulo que encerra, porque você vai ver toda a questão teórica e prática também, mas o último módulo é para orientar a aplicar a teologia em tudo que você faz. Certo. Ponto 3, objetividade. E ponto 4 é a coerência. A teologia é forma um corpo definido de conhecimento, não uma série de fatos desconexos. Ou seja, a teologia, ela consegue fazer com que você compreenda do ponto A ao ponto B sem separar as coisas, sem separar. Por exemplo, para dizer que Deus é bom e ama todas as pessoas, você tem textos na Bíblia. Mas para provar que você ama, perdão, para provar que Deus ama todas as pessoas e perdoa todas as pessoas, você precisa olhar para toda a Bíblia, não só para esses textos. Então, isso é uma forma que a gente usa para avaliar. Existe uma máxima, uma regra dentro da teologia que é: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, eu não busco algo de fora para explicar a Bíblia. Eu posso até usar arqueologia, história, coisas assim. Mas eu só vou entender teologia, eu só vou entender um texto bíblico quando eu olhar para o próprio texto bíblico. Com a própria Bíblia, eu explico ela mesma. Ok? Novamente, se alguém tiver dúvidas, quiser que eu fale sobre algo aqui, pode mandar aí no chat, ou pode abrir o microfone, que nós vamos falar. Diferença fundamental. Qual a diferença da teologia, a ciência teológica, para as ciências comuns, para os outros tipos de ciência? Porque tem diferença. Tem diferença, gente. Isso é meio óbvio já, quando você para pensar.
Mas as ciências comuns, elas possuem teorias científicas que mudam com o tempo. Então, por exemplo, até o ano aí, eu não lembro agora, eu meio falho em história científica, mas eu acredito que até ali o século XIX, talvez, 19 ou 17, as pessoas pensavam que a Terra era plana. Que a Terra era plana. As pessoas pensavam que não existia outros planetas, às vezes, também. Você tem noção disso? Há pouco tempo atrás, há cerca de 300 anos atrás. Até 200 pode ser. É pouco tempo isso. Pouco tempo, considerado o tempo que a história humana ela existe, né? Então, a ciência comum, a ciência que as pessoas usam, que é um dom de Deus, nós temos que agradecer a Deus por isso, ela acaba trazendo muitas teorias que mudam com o tempo. Algumas permanecem, por exemplo, a teoria da relatividade, as teorias físicas, enfim, elas existem e elas permanecem. Mas ah, você não encontra muita firmeza na maioria das coisas que são descobertas. Então, por exemplo, Plutão. Quem é novo aí, acho que nem vai lembrar. Quem está ainda no ensino médio. Plutão era considerado um planeta há poucos anos atrás, e agora não é mais. Era um dos planetas do sistema solar, agora não é considerado mais um planeta. E por quê? Porque os cientistas estudaram, analisaram, pesquisaram, pensaram, brigaram, até chegar num consenso, e aí tiraram Plutão da lista dos planetas do sistema solar. Você percebe como a ciência comum ela não é 100%, porque ela pode variar. Um dia a pessoa acredita numa coisa e vive a partir daquilo, no outro dia ela já não acredita porque a ciência mudou. Entende? Então, tem problema na ciência comum. A ciência comum, ela tem materiais científicos de décadas passadas que frequentemente ficam desatualizados. Então, muitas das coisas da ciência comum que foram decididas, escolhidas, feitas há séculos atrás, há tempos passados, onde nenhum de nós aqui éramos vivos, nem nossos pais, essas coisas elas deixam de valerem, elas deixam de estarem certas. Por quê? São encontrados novas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo que tem a ver com a Bíblia, mas que a ciência comum interferiu. A ciência comum, por muito tempo, dizia que o Império Babilônico, a Babilônia da Bíblia, ela nunca tinha existido. Ela não existia. E por muito tempo os historiadores falaram que a Babilônia nunca existiu, que era uma ficção, uma mentira que a Bíblia trouxe para o mundo moderno. Aí, os arqueólogos, há pouco tempo atrás, eu não sei se foi nesse século ou no passado, agora no final do século passado, eles encontraram um, um fragmento de um pequeno instrumento, acho que era do reino, do castelo, né, do rei, onde estava escrito lá, Nabucodonosor, rei da Babilônia. E eles foram lá, pesquisaram, estudaram, brigaram, e até comprovar que aquilo de fato era da Babilônia, e que de fato a Babilônia existiu. Então passou por todo um crivo técnico, científico, de prova, de pesquisa, até o ponto deles comprovarem algo que a Bíblia já dizia há muitos séculos. Interessante, né? Então a ciência comum, ela pode dizer que está errado, mas com o tempo, a verdade sempre aparece. Por isso que ela nunca é certa, né, a ciência comum. A ciência comum tem novas descobertas que podem invalidar teorias anteriores, como eu acabei de falar. Sempre vão ter coisas novas que acabam interferindo naquilo que já foi dito como certo. E agora, a ciência teológica. Qual a diferença? A fonte básica de informação está completa há quase 2000 anos, que é a Bíblia. Então, está tudo certo. A teologia, ela é
100% coerente, 100% certo, ela não muda. Por isso que o próprio texto, como eu usei lá no início, o próprio texto bíblico nos mostra que se for acrescentado um tio, um iota, na, na língua original, que é o texto que está falando ali, se for acrescentado qualquer coisa, essa pessoa que acrescentou deve ser tratada como um herege, como alguém que está falando mentira. Por quê? Nenhuma revelação além da Bíblia é da parte de Deus, no sentido de revelar, por exemplo, a Ellen White, né? Ellen White, da Igreja Adventista, vou usar o exemplo dela de novo, que se dizia profetisa, ela dizia que ela teve uma revelação da parte de Deus onde ela soube o dia em que Jesus ia voltar. Só que aí, quando ela passou o tempo, perguntaram para ela que dia que ia voltar, ela falou que Deus apagou da memória dela. O que não faz sentido, porque o próprio texto bíblico, o próprio Jesus, em Atos capítulo 1, no versículo 6, ele fala que não compete à igreja, não compete aos discípulos, saber o dia nem a época que ele vai voltar. Não compete a gente. Então, ela estava mentindo, porque a Bíblia contradiz o que ela falou. A mesma coisa foram os testemunhos de Jeová, que eles disseram várias vezes que Jesus voltaria em algumas épocas do século passado. E era mentira, ele não voltou. Então, toda revelação a respeito de Deus que vem de fora da Bíblia, ela não pode ser tratada como verdadeira, porque somente a palavra de Deus é 100%, é coerente, é real. A ciência teológica é improvável que surjam interpretações realmente novas e válidas. Então, uma coisa ou outra vai aparecer. Por exemplo, essa questão de Nabucodonosor, que comprovou que a Bíblia já dizia. Então, não mudou nada, só comprovou, certo? Os estudos arqueológicos, estudos até científicos, podem comprovar o que a Bíblia já falou. Mas não existe nada que invalida o que a Bíblia fala. Até hoje, ninguém conseguiu invalidar qualquer informação que a Bíblia tem. E também não existe nada que pode acrescentar. Senão, nós estamos pecando. Se a gente quiser acrescentar algo à Bíblia, a gente acaba pecando por causa disso. Inovações teológicas devem ser vistas com suspeitas. Guardem essa frase. Inovações teológicas devem ser vistas com suspeitas. Por que devem ser vistas com suspeitas? Porque nenhuma inovação vem da Bíblia, da palavra de Deus. O que é inovação? É trazer algo novo, algo que não foi trazido antes, algo que não existia antes. Então, se você quer inovar, a primeira coisa que você vai fazer é negar o que a Bíblia fala. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um dia, eu estava conversando com um grupo de jovens e um jovem questionou uma doutrina que eu havia colocado e aí questionou e eu falei, ok, eu vou mostrar na Bíblia para você que isso aqui está na Bíblia. Então, abri o Novo Testamento, fui lá nos textos de Paulo, o apóstolo Paulo, ordenado por Cristo, mostrei, olha aqui, está escrito, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí a pessoa olhou para mim e falou, não, mas eu sigo Jesus, eu não sigo Paulo. O que Paulo falou para mim não é verdade, o que Jesus falou para mim é verdade. Aí eu questionei, certo? Se Paulo não escreveu verdade, somente Jesus, nós temos dois problemas. Primeiro, você diz que é cristão e está negando a palavra de Deus. Segundo, Jesus nunca escreveu nada. O máximo que Jesus escreveu foi na areia lá, quando ele falou, quem tiver pecado que atire a primeira pedra. Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram os discípulos, né, que escreveram as palavras e a narrativa daquilo que aconteceu na época em que Cristo estava aqui na Terra. Percebe? Essa pessoa, ela queria inovar, ela queria trazer um novo sentido, dizendo que somente o que Cristo falou era verdade. Logo,
ela se contradizia, porque tudo que está na Bíblia, quem escreveu foram homens, não foi Jesus. É claro, Jesus, o Espírito Santo, Deus, inspirou esses homens, mas não foi Jesus pessoalmente que escreveu. Logo, há uma contradição aqui. Perfeito? Eu sempre digo aos meus alunos: há dúvidas? Se não há dúvida, há dívida. Vocês vão ser cobrados pelo que vocês não duvidaram. Se você não duvidou, é porque você entendeu. Se você não tem perguntas, é porque você entendeu completamente o que foi ensinado. Mas não se preocupe, você pode enviar essas perguntas no final. Vamos lá. Próximo slide. Estamos caminhando. Ainda tem mais um pouco. Estamos no horário, não tem problema. Disciplinas teológicas. Quais são as disciplinas teológicas? O que você aprende dentro da teologia? Assim como qualquer ciência, há divisões. Não que há separações, há divisões para se entender. Formas de você entender a Bíblia. E você não pode escolher uma só. Você tem que usar todas. Então, na disciplina teológica, você tem a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia prática. Qual a diferença delas? A teologia bíblica, ela vai entender como que Deus se revela na Escritura. Ela vai entender ali, ó, a Bíblia está dizendo aqui que Deus é bom, então Deus é bom. Ponto, acabou. A Bíblia está dizendo aqui que Deus é justo. Então, a gente vai observando tudo que a Bíblia fala e tomando aquilo como uma verdade teológica, certo? Não olhando um ponto só, mas toda a Bíblia. Esse é o grande diferencial da teologia bíblica. Você olha toda a Bíblia. Perdão, toda a Bíblia. Então, você olha um texto do Novo Testamento e você faz um paralelo dele com o texto do Antigo Testamento, lá de Juízes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A mulher do fluxo de sangue. Lembra lá a mulher que ela tinha um fluxo de sangue, ela sangrava o tempo todo e as pessoas rejeitavam ela. Então, quando Jesus passou, ela chegou e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus olhou e falou: saiu o poder de mim. E aí ela se revelou e, enfim, ela foi curada. Aí entra algumas perguntas. Você começa a se perguntar: ok, ela estava sangrando, por que ela não estava sendo tratada? Por que as pessoas elas se afastaram dela? Por que ela estava escondida de todo mundo? Porque a Bíblia fala, lá no. Eu não lembro, eu acho que se é Deuteronômio, Juízes, Números. Acho que é Deuteronômios ou Números. A Bíblia vai falar que as mulheres que passavam pelo momento íntimo ali, mensal, né, menstrual, elas tinham ali o corrimento de sangue, elas tinham que ficar afastadas da sociedade. Elas não podiam estar em meio ao povo. Só que essa mulher ela estava com um problema que ela não parava o sangramento. Então agora você percebe, olhando para o texto do Antigo Testamento, você percebe o porquê do Novo Testamento não falar que ela estava escondida, que as pessoas não se aproximavam dela. Viu como um texto do Antigo Testamento consegue mostrar um texto do Novo, e o texto do Novo consegue mostrar o do Antigo, porque a Bíblia explica a Bíblia. Essa é a teologia bíblica que a gente chama, certo? Aí nós temos a teologia histórica. O que é a teologia histórica? Eu vou estudar a história da época. Agora mesmo, nós estamos com uma pós-graduação, com uma especialização em História no Antigo e no Novo Testamento, que também é R$ 50. Esse curso é muito bom porque explica a história da época. Não a história da Bíblia, mas a história da época. E por que eu preciso estudar a história da época? Para compreender o porquê das coisas acontecerem daquela forma. Entende? Então, por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, você vai ver ali vários dilemas, por exemplo, a questão de festas e comidas, né?
onde Paulo vai falar ali que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Lembra desse texto? Bem famoso. Por que Paulo está falando isso? Porque aquela igreja enviou uma carta a Paulo, falando sobre os problemas. Aquela era uma das igrejas mais problemáticas da Bíblia. Acho que foi a mais problemática da Bíblia. E um dos problemas era que na cidade de Corinto era uma cidade pagã, onde o alimento que era vendido no mercado, ele era consagrado a deuses pagãos, falsos deuses. Então, os irmãos ali de Corinto estavam preocupados. Paulo, a gente pode comprar essa carne? Como é que a gente faz? A gente vai passar fome, né? Aí Paulo fala, olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Entende a diferença? É o mesmo exemplo hoje. Tal marca de comida é uma marca o dono da marca é um budista, é um ateu, é um satanista, sei lá. Eu não vou comer essa comida porque o dono da marca tem uma religião diferente da minha. Não, não, não é assim que funciona. Você tem que usufruir daquela comida, daquela bebida, mas para glorificar a Deus, buscando glorificar a Deus. E se você não conseguir glorificar a Deus, se a sua consciência pesar, você tem que se abster, você não pode comer, conforme Paulo fala lá em Romanos, capítulo 13, 14, 15, 16. Ele fala sobre isso. Ok. Teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Ela vai dividir em sistemas, tópicos, aquilo que a Bíblia apresenta. Por exemplo, o nosso curso aqui, ele vai ser um curso sistemático. É um curso dentro da teologia sistemática. Toda teologia é uma só, certo? Teologia bíblica, histórica, sistemática, prática mesmo. Mas tudo dentro de um sistema. Isso aqui que vocês estão vendo na tela já é um sistema de 4 divisões. Você vê que é um círculo, é a mesma coisa, só que em quatro pontos, né? Então, a teologia sistemática, ela trata dessa forma. Por exemplo, vocês vão aprender agora introdução à teologia, depois vocês vão entrar em bibliologia. Depois de bibliologia, vocês vão entrar em teontologia, se eu não me engano, depois em cristologia. Aí eu não lembro agora quais são as outras, mas eu sei que tem pneumatologia, que você não vai estudar sobre pneu, tá? Pneumatologia eu estudo a respeito do Espírito Santo, porque pneu vem de pneuma, que quer dizer espírito ou vento, certo? Vem do hebraico ruar, mas não vem ao caso agora. Então você percebe que é um sistema. E dentro da teologia sistemática é exatamente assim. Você aprende bibliologia, teontologia, cristologia, e você vai vendo num sistema, tópico por tópico. E a teologia prática, o que é? Teologia prática nada mais é do que aprender a aplicar toda essa teologia aqui na sua vida. Porque não adianta nada você estudar teologia, sendo que você não aplica, você não vive essa teologia. É o que alguns de vocês falaram aqui no início, né? Eu quero estudar teologia porque eu quero aprender sobre a minha fé. Excelente, excelente. Eu quero estudar teologia porque eu quero saber responder as perguntas, as questões sobre a minha fé. Excelente. É para isso que se estuda teologia. Para você aplicar, para você praticar isso. Então, é isso que nós vamos fazer. Exemplo prático, né, desse sistema aqui da teologia. A oração. Nós temos a oração dentro de uma perspectiva teológica bíblica, teológica histórica, sistemática e prática, aplicada, né? Como o ensino acerca da oração é desenvolvido ao longo de toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. Então, se eu quero olhar de uma forma teológica bíblica para a oração, eu vou lá em Gênesis e vou até Apocalipse. Eu vou lá em Gênesis quando eu vejo o Adão e Eva falando com Deus. Eu vou lá em Gênesis quando eu vejo
quando eu vejo Noé, quando eu vejo Abraão falando com Deus em oração. E eu vou lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, e vejo, por exemplo, os mártires orando, falando com Deus, a igreja falando com Deus. Então você percebe que a oração ela está em toda a Bíblia e você vai olhar todos os textos ali, como que a oração era desenvolvida. Teologia histórica. Ó, como que a doutrina sobre a oração tem sido recebida, entendida e aplicada pelos cristãos ao longo da história da igreja. Como que a história da igreja viu a oração? Como que a história, como que os cristãos lá da igreja primitiva, do primeiro século, oravam? Como que os cristãos do século V oravam? Como os cristãos da era protestante oravam? Como que os cristãos hoje modernos oram? Qual a diferença? Por que eles fazem assim? Isso é ciência, isso é fazer teologia. É se perguntar e responder. Ali, ó, teologia sistemática. O que a Bíblia como um todo ensina sobre a oração? Em todos os aspectos. Né? Teologia aplicada. Como ter uma vida de oração? Por que ter uma vida de oração é importante? O que Deus requer de nós hoje quanto à prática da oração? Então, esse é um exemplo prático a respeito de como aplicar ali esses 4 pontos aqui que eu mostrei para vocês, aqui, ó, das disciplinas teológicas. As 4 áreas da teologia aplicadas de uma forma prática para vocês. Agora, para finalizar, para a gente encerrar nossa aula, a importância da teologia. Algumas pessoas pensam que estudar teologia é desnecessário e até prejudicial à vida espiritual do crente. Essa visão é completamente distorcida. Todo cristão é necessariamente um teólogo, queira ele ou não. Então, não importa, eu não gosto de teologia, eu não quero estudar teologia, esfria o crente, né? Algumas pessoas falam. Então, você está se contradizendo porque você faz teologia no momento em que você abre a sua Bíblia para ler. No momento que você ora, no momento que você vai à igreja, você está fazendo teologia. Você está sendo um teólogo. Então, não tem como fugir. A não ser que você seja um falso cristão. Aí você não é teólogo mesmo. Todo cristão necessariamente é um teólogo, querer ele ou não. O simples ato de ler uma passagem bíblica já é, em algum nível, fazer teologia, como nós falamos agora há pouco. Então, você pode sair dessa aula falando, olha, sou um teólogo, estou estudando teologia, vamos lá, já convida mais pessoas para fazer com a gente, e vai ser muito bom. Agora, a diferença de boa versus a má teologia. Qual a diferença? A boa teologia, ela aperfeiçoa a vida cristã, você se torna um cristão melhor. Ela conduz à adoração a Deus, você elevar. Quanto mais você estuda teologia, mais você quer orar, mais você quer adorar a Deus, mais você quer estar na igreja. A boa teologia aquece o coração do santo. O santo aqui é o cristão. Todo cristão é santo, santificado em Cristo. A boa teologia alimenta a devoção ao Senhor. Quanto mais teologia você estuda, mais você teme a Deus, mais você se humilha diante de Deus, mais você ama a Deus. A boa teologia habilita a responder aos ataques à fé, que foi alguma das coisas que vocês falaram no início. Quanto mais teologia você estuda, mais você está preparado para defender a sua fé. E a boa teologia ajuda a identificar a falsa doutrina. Então, quando você estuda boa teologia, o que você vai perceber? Que você vai se tornar um cristão melhor e que você vai identificar quem não é cristão. Você vai identificar o pastor que está ensinando alguma coisa errada, a igreja que ensina alguma coisa errada. Você vai identificar o que você está fazendo de errado. Viu como é bom estudar teologia? A boa teologia tem uma diferença. E agora, a má teologia. Já vimos a boa e a má. A má teologia, ela leva à fraqueza espiritual. Quanto mais você se prende a uma falsa teologia, a uma má teologia, mais fraco, mais afastado de Deus você fica. Não tem como fugir. Você ora menos,
você não vai na igreja. Você chega na igreja, você escuta a pregação, ela não faz mais efeito. Você não sente nada, Deus não fala com você, sabe? Tem um porquê. A má teologia distancia da correta compreensão. Distancia da correta compreensão. A má teologia ameaça e contamina a vida cristã. Então, quanto mais má teologia, quanto mais teologia ruim você consumir, mais fraco você fica espiritualmente. A má teologia deixa o crente vulnerável ao engano. Então, quanto mais ruim a teologia for que você consumir, mais fácil vai ficar de você cair nos enganos dos falsos profetas. Mais fácil vai ser você viver uma vida achando que está sendo cristão, sendo que não está. É difícil. Então, eu aconselho vocês a ficarem com a boa teologia. E aqui, nós temos uma frase de R.C. Sproul. Ele morreu tem alguns anos, acho que uns 4, 5 anos. Não, deve ter menos. E foi uma perda muito grande. Ele é um doutor, ele tá vivo com o Senhor, né? Ele é um doutor em teologia e um excelente doutor. Ele é norte-americano e ele tem um livro chamado Somos Todos Teólogos. Lembra que eu falei lá no início? Então, eu até aconselho a vocês que comprem esse livro, tá bom? Comprem esse livro, Somos Todos Teólogos. Eu vou mandar no grupo para vocês. Em outra aula, esse livro vai aparecer também. E é muito importante que vocês comprem, porque ele vai tratar de forma prática tudo aquilo que vocês já vão aprender no curso, de forma teórica e prática, né? Então, basicamente, o nosso curso vai tratar o que o livro fala, certo? Mas de uma forma mais explicativa, mais dinâmica aqui para vocês. O propósito, ele diz, o propósito da teologia não é satisfazer o nosso intelecto, e sim nos instruir nos caminhos de Deus. Não é para você crescer em conhecimento. Sim, o teólogo ele é muito inteligente. O teólogo ele sabe muito. E a cada dia sabe menos. Quanto mais, por exemplo, eu estudo, menos eu sei. Então, a ideia da teologia não é você encher de conhecimento a sua mente, mas encher de Deus o seu coração. Ok? Vamos para o próximo aqui. Por que estudar teologia? Por que vocês estão aqui? Por que você deve estar aqui? Primeiro, porque é a vontade de Deus. Jeremias 9:24 vai dizer: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quanto mais você souber quem é Deus, melhor vai ser para você. Por isso que a teologia existe. Segundo, fortalecer a fé. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, você precisa aprender, você precisa o tempo todo buscar ao Senhor. Tem aquele texto, né? Conhecer a Deus e persistir em conhecer a Deus. Capacitar para ensinar. A teologia, ela te capacita para ensinar. Então, quando alguém vier com dúvida, quando algum familiar, até mesmo alguém da igreja, vier com alguma dúvida, você vai poder instruir, você vai poder passar isso. Até aí, se você tiver filhos, ou quando você tiver filhos, você vai poder ensinar seus filhos. Você vai poder ajudá-los dentro da palavra de Deus. Né? Edificar a igreja. Porque estudar teologia também edifica a igreja. Nós temos o texto, nós temos o texto aqui de Mateus 28, né? Que é o texto um dos textos mais repetidos dentro da igreja brasileira, mas um texto menos entendido. Talvez eu traga uma aula para vocês, ou eu peço para outra pessoa trazer, só sobre esse texto aqui. Como as pessoas entendem ele totalmente errado. Que é o texto do ID, né? Então, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Deus nos manda ensinar outras pessoas. E a teologia edifica a igreja, 2 Timóteo 3:16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção.
A Bíblia é maravilhosa. E agora o último slide para encerrar. Conhecer a Deus. Conheçamos, aqui o texto que eu falei, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A alva, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, busquemos que você que entrou nesse curso, você que se interessou em estudar teologia, entenda que teologia ela existe para que você conheça a Deus e para que você se aproxime dele, para que você seja transformado por ele, para que você seja um cristão melhor, para a glória de Deus. Que este conselho do profeta Oséias desperte em nós o desejo por uma boa teologia, para que possamos conhecer a Deus cada vez mais profundamente. Amém. Que Deus abençoe nosso estudo, que nós consigamos cumprir isso, né, de aprender e crescer na graça de Cristo através do conhecimento da palavra de Deus. Agora, eu vou encerrar aqui a gravação e nós ficaremos com as perguntas do pessoal aqui que está ao vivo. Deus abençoe e até a próxima aula.